Olá, irmãos, amigos, nós estamos iniciando mais um culto de oração e peço a você que recline sua cabeça em ato de oração silenciosa para entregarmos esse momento ao Senhor. Oremos. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de alcançar vários lares com a tua palavra e com, ó Deus, esses louvores que nos levam ao conhecimento do Senhor. Pedimos para que o Senhor cuide dessa igreja, dos irmãos, ó Deus, dessa igreja, de quem está nos vendo, nos ouvindo. Cuida da saúde, esteja, ó Deus, cuidando da mente também, para que todos nós possamos confiar no Senhor mais e mais nesse período que passamos. Que o Senhor esteja com os que estão enfermos, que estão no processo, ó Deus, de reabilitação da saúde, que eles possam continuar confiando no Senhor, sabendo que o Senhor sabe o melhor para nós. Então, que possamos descansar nesse período e continuar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar esse momento agora de culto com o primeiro louvor que diz: quem nos separará? Do primeiro para o segundo, que é atribulado o coração, a gente vai continuar. Então, vê embaixo na descrição do vídeo as letras dos louvores. Primeiro louvor, quem nos separará. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes nem alturas, nem profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Em Cristo a viva encontrarás consolo, paz e seu perdão. Sim,
as culpas do pecado. Vem sem demora ao Salvador, e vida nova de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer, e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Agora, irmãos e amigos, nós iremos louvar com o último cântico de título Continuar. Nem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que compreendas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. Meu desejo eterno é te adorar e
e aos teus pés me derramar sem fim, e aos teus pés me derramar sem fim. Antes de nós entrarmos agora com a mensagem do Senhor, pedir para que o Mateus faça uma oração, para que a igreja, para que todos nós possamos continuar confiando no Senhor, que possamos de fato refletir nos louvores e ainda mais agora com a mensagem. Senhor Deus, entrando em tua presença, queremos agradecer por esse momento. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão que está em casa nos ouvindo, separando esse tempo para o Senhor. Te pedimos, Senhor, especialmente que o Senhor possa estar nos ajudando a confiar cada vez mais no Senhor, em meio a tantas dificuldades que sabemos que sempre vem uma atrás da outra e não estamos aqui nesse mundo para ter paz, mas Cristo falou que viemos para passar por tribulações. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, esteja conosco, para que possamos enfrentar da melhor forma e sempre confiando no Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora teremos a mensagem do Senhor com o pastor Maurício. Olá, muito boa noite ou muito boa tarde, de acordo com o momento que você está nos assistindo. Nós agradecemos por você estar participando conosco desses momentos tão importantes de estudo da Palavra de Deus e edificação nossa. Quero agradecer, antes, porém, dizer que nós somos da Igreja Batista Regular em Maceió, no bairro da Cidade Universitária, e nós, aqui em nome da igreja, mandamos um abraço para todos vocês que nos assistem. Eu sei que tem pessoas até no Paraná, uma jovem, Débora, um abraço para você, irmã Débora, aí no Paraná. Irmãos aí no sertão do Ceará, irmão Francinildo, que sempre está nos assistindo. Outros, Fortaleza também, um abraço para você que nos assiste. E claro, ainda também um abraço caloroso para você que está bem pertinho aqui, no bairro, na cidade, sem dúvida, vocês são contribuintes, né, para que esse momento aconteça. Então, agradeço a Deus por vossas vidas, o vosso interesse de estar aprendendo, através de nós, através dessa igreja, um pouco mais da palavra de Deus. E aos membros, eu dispenso palavras da minha gratidão que tenho por vocês estarem ainda, como disse agora a música, não é? A continuar. Que Deus nos ajude e nos dê força para continuar a viver para o Senhor. Amém? Então nós vamos dar continuidade à carta de Paulo aos Coríntios e nós estamos estudando algumas semanas o capítulo 7, eu espero que hoje, finalmente, a gente encerre, tá? Então vamos abrir nossa Bíblia para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. A gente vai fazer uma leitura, eu não vou ler outra vez tudo, mas eu quero dizer que a gente vai começar no versículo 25. E eu quero fazer a leitura, então, com os amados. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 25 em diante, tá bom? Espero que você tenha encontrado. Eu vou ler até o 28, tá bom? 25 ao 28, e depois nós vamos fazer menção de outros versículos aqui deste capítulo. Diz assim a palavra de Deus
1 Coríntios 7, 25. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem, é o estar só. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Versículo 28. Mas, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Vamos orar, pedir que Deus nos dê graça nesse aprendizado, mas muito mais, que Ele nos dê graça para a gente poder, aquilo que aprendermos, poder aplicar, poder executar em nossa vida. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que temos de estudar a Tua Palavra. Talvez, ó Deus, não seja um assunto tão abrangente, seja algo bem mais restrito, mas é a Tua Palavra. E ajuda-nos a ter, então, os Teus ensinos acerca dessa questão também. E assim, ó Deus, aquilo que a gente poder assimilar e aplicar a nós, que seja possível, com a graça do Espírito Santo, a gente fazer. Abençoe, ó Deus, as necessidades do Teu povo. Abençoa, nosso Deus, as pessoas que estão necessitando do Teu consolo, do Teu conforto, da Tua orientação. Nós, ó Deus, temos ouvido, nós temos visto quantos têm necessitado, ó Deus, da orientação do Senhor, da Tua Palavra. E quantos têm buscado, ó Deus, também o consolo do Senhor, mas ainda de forma que não é aquela que o Senhor nos deixou. Então, tem misericórdia, ó Deus, do Teu povo, tem misericórdia do nosso país, ser com os governantes desse país, aqueles que estão na área política, na área judicial, na área que executa, de fato, o governo aqui nesse país. O Senhor tenha misericórdia de todos eles, assim como de nós, o povo. Então, ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo privilegiado que temos na Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu poderia dizer que o tema, nesse contexto de 1 Coríntios 7, do 25 ao 40, poderia se dizer como tema conselhos práticos sobre problemas difíceis. Então, é o que a gente pode observar aqui nesse contexto, né? Que o apóstolo Paulo vai dar conselhos práticos para esses irmãos sobre alguns problemas difíceis. Então é interessante a gente ver que na última quinta-feira nós falamos sobre a resposta bíblica quanto ao nosso chamado individual. Né? O que é que a Bíblia diz a respeito daquele chamado que Deus faz para mim, né? E como eu posso utilizar desse chamado na obra dele. Então foi isso que nós estudamos. Então, como é que a minha vida e posição social podem e devem agregar valor ao meu testemunho na obra de Deus? Então isso foi bem tratado e hoje o assunto não é muito diferente, pois o apóstolo Paulo ele continua instruindo e dando conselhos sobre problemas, como eu disse, de difícil execução. Como exercer? Como executar isso agora diante da questão que eu estou vivendo? Então, dentro desse contexto, o capítulo 7, como nós vimos lá no versículo 1, que diz que o apóstolo Paulo diz: eu recebi de vocês uma carta contendo algumas dúvidas, acerca das quais eu vou dar respostas para vocês. A gente viu isso lá no versículo 1 do capítulo 7. Então, notamos que a igreja ela precisava, de forma até urgente, de orientação pastoral. Paulo já havia saído dessa igreja, ele já havia sido, por um bom tempo, pastor dessa igreja. E agora, esses irmãos escrevem para eles: olha, pastor Paulo, nós estamos aqui com algumas dificuldades. Então, em algumas áreas, quem sabe nas mais variadas áreas possíveis. E nós vamos continuar estudando a carta de Paulo
aos Coríntios, por exemplo, capítulo 8, a gente vai ver que vem instruções sobre a liberdade cristã. Como é que eu sou uma pessoa livre em Cristo, mas eu como isso, eu uso aquilo, eu posso, eu não devo, enfim. Então, eram uma infinidade de dúvidas que essa igreja tinha. Então, Paulo aqui, na realidade da igreja, a realidade que essa igreja vivia em Coríntio, era uma realidade onde o cristianismo estava iniciando, estava havendo uma perseguição ferrenha sobre esses irmãos, e, além do mais, esses irmãos dessa igreja eram formados de crentes vindo de um mundo muito promíscuo. A sociedade corintiana, por si só, era excessivamente bem depravada. Então, você vê o contexto que os irmãos escrevem para o apóstolo Paulo pedindo orientação acerca de alguns assuntos. Então, voltando aqui especificamente no capítulo 7. Eles estavam, então, sofrendo uma pressão gigante do mundo em função da fé em Cristo, ou seja, aquele início, né, o berço da igreja, ali por volta dos anos 60 e pouco, da nossa era, e havia aquela pressão do mundo, né, de largar as coisas do cristianismo e viver como vivia antes, ou ter as duas coisas simultaneamente, as coisas cristãs e simultaneamente viver as coisas do mundo. Então, era algo bem assim, opressor para aqueles irmãos. Então, esse texto ele mostra esse problema, né? E como lidar com essas questões. E aí ele vai também citar a questão da virgindade, de ser solteira, de ser solteiro, né? Então, se deveria casar, né? Quem estivesse solteiro. Deveria casar? Olhando para esse contexto que eu acabei de narrar, ou não deveria casar? Então, aqui estava o problema, cujo qual nós vamos falar um pouco hoje. O apóstolo Paulo, então, inspirado pela palavra, pelo Espírito de Deus, ele vai, então, fazer uso do conselho, né, dar o conselho prático sobre esses problemas difíceis. Então, casar ou não casar. O capítulo 7, verso 25, eu vou ler mais uma vez. E diz o seguinte: ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Mesma coisa que o apóstolo Paulo diz lá no início do capítulo. Diz, olha, quanto a essa questão de viver o homem e a mulher, onde um é crente e o outro não é, ou seja, em um casamento misto, o Senhor não deixou nada determinado. O Senhor Jesus não deixou nada escrito. Ele não falou nada enquanto esteve aqui, especificamente nesse caso. A mesma coisa aqui, ele diz, quanto às virgens, o Senhor não deixou nada determinado. Mas eu, por misericórdia do Senhor, como ele diz aqui, como que eu tenho alcançado misericórdia, ou seja, eu sou o apóstolo do Senhor, eu fui alcançado por ele para essa finalidade, então eu vou dizer algo sobre isso, a respeito das dúvidas de vocês. Então, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está esclarecendo no versículo 25. Então, mas por que foi preciso conselho para essas moças e para alguns homens, né, solteiros, sobre esse assunto, né, de preferencialmente não se casar, né? Então, o texto vai nos mostrar algumas coisas, né, dar algumas respostas, o porquê de a resposta do apóstolo Paulo a essas necessidades ser inclinada a dizer, olha, é melhor que segura como está. Então, a gente vai ver aqui que o primeiro motivo que o apóstolo Paulo dá para que o melhor seria não casar, o primeiro motivo está aqui, em função da pressão do sistema do mundo. E eu quero sempre estar lembrando que é bem específico ao contexto deles. Tá? Alguma coisa a gente pode aplicar a nós, ao nosso contexto, mas aqui a realidade que eles estavam vivendo. Então, com toda a probabilidade, esse conselho de Paulo estava em função da realidade que eles estavam vivendo ali. Então, ele estava apenas encorajando aqui as virgens e os solteiros a não casarem, apenas dar uma moratória, não é? Dar uma moratória, dar um tempo,
àqueles que desejavam casar-se, em função de haver lá, na cidade, naquela região, o que o apóstolo Paulo chama de por causa da instante necessidade. Veja aí no versículo 26. O versículo 26 diz, tenham, pois, por bom ou por melhor. Ou seja, ele já começa a indicar, a inclinar, né, a sua posição para uma determinada posição. Ele diz, por causa da instante necessidade. Na minha tradução de instante necessidade. Na revista atualizada diz, por causa da angustiosa situação presente. Então veja que Paulo está citando exatamente o momento em que os irmãos daquela igreja, aquela sociedade estava vivendo. Então, por causa disso, e aí ele passa a aconselhar. Então, ou seja, a crise que os crentes passavam por causa da perseguição deveria se refletir melhor a necessidade naqueles dias, não é? Assim como havia, como eu disse, assim, essa perseguição, se eles deveriam realmente casar. Essa aqui é a questão principal. Então, como disse, né, e estou sendo repetitivo, muita rejeição, né, muita perseguição, a pressão do mundo, deixar de dividir o tempo de estar com o Senhor, servindo ao Senhor, para então dividir com as coisas do mundo, com o casamento, vida conjugal e etc. Então, esse aqui, para que a gente possa entender o primeiro motivo. Né? O primeiro motivo, Paulo diz, olha, o sistema do mundo precisa ser avaliado se vocês devem casar. Então, vejam bem. O outro motivo, o segundo motivo, aí a gente vai ver no versículo 28, a pressão da carne, né? A pressão do ser humano, as necessidades que ele tem. Então, isso também, eu digo a necessidade que ele tem com a vida conjugal. Né? Então, o versículo 28 vai dizer o seguinte, acompanhe comigo. Mas, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. Eu queria poupar-vos. Olha aí, então, o ensino aqui nesse versículo 28. Não haveria, é claro, como não há, pecado em casar. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo não está tratando sobre esse assunto aqui, se é pecado ou se não é pecado. Não é nada disso. Ele apenas está esclarecendo, olha, se você decidir casar, nessa circunstância, não tem pecado nisso. Apenas eu queria poupar vocês das circunstâncias que estão acontecendo e que eu vou alertar ainda mais, vou ampliar, fazer um leque melhor para você ter discernimento do que é um casamento em função de uma fase tão crítica como esta que nós estamos vivendo. Então, casar em um momento de grande pressão e muitas dificuldades iria, sem dúvida, trazer muito sofrimento aos recém-casados, né? Especialmente a mulher. Se esta tem filhos, se essa está grávida, e a gente vê Jesus falando, não é, que no fim, quando vem a tribulação, ele diz, ai das grávidas, né? Porque elas teriam poucas possibilidades de se protegerem. E claro, porque as grávidas crentes seriam e serão arrebatadas. Mas é isso que ele está mostrando. Então, casar em um momento de profunda crise não pode ser sábio. Não deveria ser sábio, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque, em geral, o casamento por si só requer exigências, requer ajustes, requer, assim, renúncia. Então, isso aumentaria ainda mais a crise, não é? A pressão sobre a carne. Casar em um ambiente, em uma circunstância assim. Então, Paulo, ele dá esse conselho afirmando que quem casasse naquela circunstância estaria envolvendo-se ainda em mais problemas, dado aos que já tinham naquela época. Por isso que ele diz, eu gostaria de poupar vocês. E aí vamos para o terceiro motivo, né? A transitoriedade do mundo. Ou seja, vamos ver aqui no versículo 29 até o 31. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. O versículo 29 diz, isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem.
E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem. 31. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. O lembrete aqui nesses versículos do apóstolo Paulo é que o tempo que estava ali acontecendo era curto para um investimento tão alto, sem ter certeza de que esse investimento, que era o casamento, iria prosperar por tantas interferências, tantas pressões, e agora também pela transitoriedade do mundo. Ou seja, como as coisas estavam passando tão depressa. Então, a tese bíblica aqui, Bíblia de uma forma geral, não só do apóstolo Paulo, mas do apóstolo João, é essa. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a Bíblia faz-nos olhar, ter um olhar voltado para o nosso investimento como prioridade na obra de Deus. Então, é o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. A transitoriedade do mundo, dessa vida. Então, a orientação de Paulo também vai corroborar com a de João. A gente leu o 1 João 2,17. Então, a do apóstolo Paulo também vai corroborar com isso, quando ele diz aqui, servir ao Senhor, é isso que ele quer dizer, é tão excelente, que se você está vivendo essa vida, não vale a pena se atrapalhar por uma questão de um casamento, interrompendo ou dividindo o seu tempo com outra coisa, por mais que seja legítima e importante esse outro seu desejo. Então, está havendo dúvidas no ar. Nesse caso de estar havendo dúvidas no ar, então não vale a pena você interromper ou atrapalhar o que você está desenvolvendo para o Senhor. Então, é nesses termos, nesse contexto, que o apóstolo Paulo ele está instruindo aqueles irmãos, e aqui de forma especial, os solteiros e as solteiras. Então, a expressão, não só aos casados seja como se não fosse, você vê aí no versículo 30, é o 29. Ao 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. Ou seja, como se os casados não fossem casados. Ou os que têm esposa vivam como se não tivessem esposa. Isso não está diminuindo o casamento. Não é essa a intenção do apóstolo Paulo, porque a gente percebe que ele exalta, ele enaltece a questão da vida conjugal. Tanto é que em Efésios capítulo 5, ali ele tem quase todo o capítulo mostrando essa importância e como o casal deveria viver, e que isso adivinha de Deus. Essa bênção adivinha de Deus, a bênção do casamento. Colossenses 3,18 também ele faz ênfase sobre o papel da esposa, de ser submissa, ao marido que ame a sua esposa. Então, outra coisa que nós não podemos estar pensando que o apóstolo Paulo está diminuindo o casamento, a vida conjugal. Também isso não deve estar em voga aqui no raciocínio de nenhum de nós, como de fato não estava no raciocínio do apóstolo Paulo. Então, o ensino aqui nessa expressão é que o casamento não deve diminuir de modo algum a devoção de uma pessoa ao Senhor, e as coisas eternas. Então, o casamento ou outra coisa qualquer, nada pode diminuir a devoção que você tem, que eu tenho, em função de que, principalmente, essa transitoriedade, ela parece-nos cada vez mais rápida, mais veloz. Então, irmãos, a outra expressão, no versículo 31, que ele diz que usam deste mundo, ou como se dele não usassem, ou não abusassem, no versículo 31 ele diz, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Então, os que usam deste mundo, ou os que se utilizam desse mundo,
como se dele não abusassem. Abusassem aí é usassem. Então, refere-se ao materialismo, né, e prazeres que são tão normais que governam o mundo. Então, aqui o apóstolo Paulo está indicando que as pessoas ficam tão envolvidas com as coisas terrenas que permite que as coisas celestiais fiquem à margem, fiquem à parte, fiquem em segundo plano. Então, mais uma vez, ele está dizendo, olha, observe isso aqui, né? Os que usam das coisas deste mundo. E nós que casamos, os jovens que vão se casar, eles vão usar muito das coisas desse mundo. Aqui, necessariamente, não está falando de pecar, né? De trazer os pecados do mundo para a vida conjugal. Não é nada disso que ele está falando. Ele está falando do uso normal das coisas que a gente tem que dar atenção quando casado. Então, quando casado, a gente tem que se preocupar mais com, por exemplo, quando temos filho, com a escola do filho, e que escola nós vamos investir. Né? Se eu estou casado, eu tenho que me preocupar com que hora minha esposa vai largar do trabalho, para mim ficar atento, para ajudá-la a chegar em casa assim, com menos perigo. Então, essas coisas do mundo vai me fazer ocupar e demandar mais tempo de mim para que eu possa, então, ajudar a cuidar da minha família, e no caso aqui da esposa. E Paulo está dizendo, então, essas coisas, vocês usam desse cuidado do mundo, né? Vocês utilizam-se, né, desses cuidados do mundo, porque esse mundo ele está aí, aparentemente, né, como ele de fato está, mas ele vai passar. Então, por que eu quero decidir investir numa vida conjugal? Eu ainda sequer estou namorando. Se eu estou vendo aqui a maior confusão aqui na nossa sociedade, e eu tendo percepção clara de que Cristo está voltando. Aí Paulo diz, então por que vocês querem se dividir? E, sabendo que essa divisão vai trazer mais transtorno, mais dificuldade, menos tempo para o Senhor, menos serviço, onde a carência, o desejo do Senhor é que a gente viva o máximo para Ele. Então a gente tem que pesar. Então, voltando, ele não está dizendo que é pecado casar, a gente viu isso logo no começo do versículo. No versículo 25, 26, que não tem nada de pecado quanto a isso. Então, o tempo que nos resta é muito pouco. Essa é a síntese desse contexto, dessa realidade, e precisamos investir com a mesma rapidez com que o tempo passa. Precisamos nos dedicar à obra de Cristo com a mesma rapidez com que essa vida está passando. O Senhor em breve voltará. E aqui, por mais que a gente pense que esse contexto tornou-se chato e não está trazendo muita aplicação prática para a minha vida, e estava até melhor logo no início, mas ficou meio que ali sem graça, vamos dizer assim. Mas, irmãos, o contexto ele vai estar sempre voltando. Cristo voltará. Então, é a mesmice da Bíblia. A Bíblia, eu amo essa mesmice da Bíblia, porque ela vai para todo lugar, mas volta. Cristo foi crucificado na cruz para o nosso pecado, que nós iríamos para o inferno, e Cristo vai voltar para buscar aqueles que se entregarem para Ele. É redundância, mas é o Evangelho, é isso mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho a ensinar-vos as mesmas coisas. E às vezes eu me preocupo tanto em querer ensinar algo diferente. Mas eu tenho que olhar para a palavra de Deus, que é ensinando as mesmas coisas, e se incute no coração e na mente dos irmãos, da igreja, que Cristo voltará. O tempo, olha, está passando rápido. E a gente tem que refletir o que eu tenho feito para a glória de Deus, enquanto esse tempo está voando. Precisamos refletir sobre isso, não é? Precisamos, isso é muito importante. Então, você que é jovem, você que é adolescente, aí parece que principalmente adolescentes, e dizem que adolescente é até 19 anos, ou até 20, eu não sei bem, mas que geração você é? Ou daqui a 20 anos, você vai estar com 40, 38, 43, você vai dizer assim, eu pertencia àquela geração do quarto. Eita, que geração é essa? A geração do quarto, é que comia no quarto, dormia no quarto, estudava no quarto, conversava no quarto, não fazia nada senão no quarto. O que eu conheço de pais, meu aflito, é que eu não saí do quarto. É essa vida que cristão, que você diz que tem uma vida em abundância com Cristo,
A vida do quarto. Se tiver banheiro no quarto, não sai nem para tomar banho. Então, que geração é essa? Eu fiquei pensando sobre isso. O assunto, a gente viu, né, no começo, é sobre casar ou não casar. Mas a gente começa a aplicar algumas coisas para a nossa vida, e aquela geração estava com essa dificuldade: eu devo casar ou não devo casar? Lá, aquela geração de Paulo, no começo do primeiro século, na metade do primeiro século. E hoje a gente fica refletindo, e a geração de hoje está refletindo sobre o quê? É se sai do quarto ou não sai do quarto, porque é a geração quartenária. Vamos apelidar assim, né? Geração quartenária. Minha gente, se você assume que é crente e vive numa situação dessa, tem que rever o seu conceito sobre cristianismo, sobre salvação, sobre entrega, sobre renúncia e sobre serviço ao Senhor. Então, isso é muito importante. A gente precisa observar também a vida conjugal, né? Há tempo para adorar o Senhor, ou por conta dessa realidade que a vida conjugal ela sempre nos prende mais, demanda mais tempo de nós, a gente não faz nada. Ou eu faço, é muito legal, eu vou para a igreja todo domingo. Ou eu assisto a live todas as vezes que tem. É isso que é cristianismo, né? Então a gente precisa ver se, como casais, isso é suficiente, isso é o bastante. Então, há espaço na minha agenda para investir em ensinos e valores, a minha família, eu participar, eu estar chamando e exortando, encorajando a minha esposa para isso. Precisa a gente estar refletindo, né? Tem maridos que também ele fica lá, né, na sua vida, se não de quarto, aí ele vai ficar na vida de sofá, né, com celular. Né? Então, é mais fácil o jovem lá, o adolescente, e o marido, o homem, né, ficar nesse berço esplêndido do celular e tudo para ele já está bastante e esquece tudo. Então, esse é um problema sério também para os homens. Homens têm perdido confiança da esposa, perdido a admiração da esposa, porque não têm dado atenção à sua esposa. Isso é servir ao Senhor. Servir ao Senhor começa em casa. Servir ao Senhor não é vir para o culto todo domingo e toda noite está no celular até de madrugada. Ou todo instante está no celular e quando a mulher pega no celular é aquela briga. Por que pegou no meu celular? Né? Enfim, então a gente tem que rever algumas coisas. Né? Eu até talvez tenha fugido um pouco aqui do nosso assunto, mas nós temos outro motivo pelo qual a gente precisa observar, porque o apóstolo Paulo está dando essas orientações. E esse aqui é o último, as preocupações do casamento. Finalmente ele está dando as instruções porque, de fato, há uma excessiva e legítima preocupação pelo casamento. Então Paulo queria que todos eles, né, ficassem livres de preocupações para assim melhor se concentrarem, né, no servir na obra do Senhor. No Novo Testamento, as palavras traduzidas aqui no versículo 32, eu bem quisera que estivessem sem cuidado. A palavra cuidado, né, ou preocupação, é aquela ideia que nós vemos em Mateus capítulo 6, que fala: não andeis cuidadosos, ou ansiosos, ou preocupados. Então, essa palavra aqui de cuidado, no versículo 32, é aquela ideia do cuidado preocupado. E a gente pode ver que eu posso ter um cuidado que não é aquele cuidado de preocupação angustiante. E é esse o caso aqui. Né? Então, ele transmite essa conotação negativa. E como eu falei em Mateus capítulo 6, e outras passagens, como também em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Então, a necessidade de se dedicar um ao outro no casamento. Né? A mulher tendo cuidado do esposo. E esse cuidado é também ansiosidade, né? De estar sempre pronta naquilo que é necessário para a casa, para o esposo, para os filhos, etc. Então, ela está preocupada em gerenciar tudo.
Isso também, então, traz dificuldade no seu relacionamento do serviço para com Deus. Não é? Então, é isso que o apóstolo está mostrando, as preocupações do casamento. Vejam aí, eu vou ler o versículo 32 até o 35. Eu bem quisera que estivesse sem cuidado, ou seja, sem aquela preocupação angustiante. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. É só isso que ele se preocupa, o apóstolo Paulo está falando. 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. E vice-versa, é claro, né? Verso 34. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. O verso 35. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, para enredar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo está dizendo algo que é bem simples e fácil de compreender, e o que eu posso trazer para vocês, olhando aqui para a Bíblia viva, ela diz de forma bem mais compreensivo sobre como eu posso entender o que eu posso estar dizendo aqui, apesar que a gente vê que não tem dificuldade em entender. Mas ele diz aí no versículo 32, em tudo quanto vocês fizerem, eu quero que estejam livres de preocupação. É isso que eu gostaria de vocês. O homem solteiro, ele pode despender seu tempo realizando a obra de Deus e pensando no modo somente de como agradá-lo. Aí o versículo 33, mas um homem casado não pode fazer isso tão bem. E é verdade, hoje eu sofri um bocado, viu? Cuidando aí, corre para lá, corre para cá com o assunto da minha filha, das minhas filhas, né? Das duas. E aí a gente realmente investe um pouco de tempo. E aí diz que ele, né, o homem casado, precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra. E em como agradar a esposa também. E aí, por fim, tem mais a esposa, né? O versículo 34, ainda nessa linguagem mais simples, né, a linguagem da Bíblia viva. Ele diz assim, seus interesses estão divididos. Ou seja, eu tenho interesse de estar aqui mais cedo, de ter talvez um maior tempo ainda estudando, né? Mas, ele diz, o mesmo acontece com uma jovem que se casa. Ela enfrenta o mesmo problema, de ter que estar dividindo, quebrando cabeça com, vamos dizer assim, né? Se já for com o namorado, já com o namorado traz problema, viu, gente? Preste atenção aí que tem namorado que dá uma dor de cabeça. Do mesmo modo, também acredito que tem namorado que dá dor de cabeça. Então, ele diz aí, né? Uma mulher casada, porém, precisa considerar outras coisas, tais como o cuidado da casa ou do que é do marido, né? Aquilo que o marido gosta ou não gosta. E, finalmente, versículo 35, nessa linguagem simplificada. Digo-vos isto para ajudá-los e não para impedi-los de casar. Não é o meu interesse. O meu interesse é trazer os pesos para vocês pesarem, olharem, refletirem, dizer, não, eu quero isso aqui. Porque não tem coisa melhor do que de a gente entrar num barco sabendo a potência do barco, a distância que ele faz com aquele combustível que ele tem, a capacidade de pessoas que ele cabe. Você entra num barco com os olhos vendados, e agora nós vamos atravessar um rio de 50 quilômetros. Quando você olha para o barco, aí esse barco não vai passar de 5 metros. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, eu quero dar para vocês uma visão ampla do que é preciso ser feito. É por isso que nós temos sempre essa determinação de instruir os casais antes do casamento. Não é para impedi-los de casar ou para pesar se ele deve ou não casar, não. Que aqui foi o caso do apóstolo Paulo. Mas no nosso caso de instruir é para você entrar no casamento de uma forma mais de pé no chão, sabendo realmente o que é isso. Claro que casamento nunca vai ter uma escola que encerre todos os assuntos. Você pode até ver 100 anos com alguém, mas também não vai aprender tudo. Mas os princípios básicos são importantes para o jovem casal. E é isso que a gente faz aqui. Então é o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Quero que façam tudo quanto venham ajudá-los a melhor servir ao Senhor.
tendo o mínimo possível de outras coisas para lhe distrair a atenção, né? Distrair a atenção daquilo que você faz. Então, está aí algo importante, que eu creio que é de muito importante valor para nós. A gente vai ver agora no versículo 39 a 40, onde ele vai assim encerrar, resumindo, ou talvez repetindo, princípios com relação ao casamento. Aí ele vai falar agora no versículo 39, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. E ponto, acabou? Não. Com quem quiser, desde que, contanto que, do modo que seja crente no Senhor. Então, a mulher viúva, sendo crente, se o marido falecer, ela deve casar, né? Ou se quiser casar, pode casar, mas não é com quem quiser, no sentido da fé. É com quem quiser, no sentido de aquele que ela escolher. Porém, tem que ser crente, né? Então, aqui o princípio no início do versículo é que a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Esse é um ponto aqui que também, às vezes, sai faísca, né? Quando se discute se a mulher ou o homem está livre quando tem o divórcio. Então, também se utiliza muito esse texto, essa primeira parte do versículo 39. Enquanto a mulher está viva ou o marido está vivo, não tem nada de liberdade para outro casamento. É o que muitos pensam e se apegam aqui e não largam de modo nenhum. Somente no caso de se falecer ele ou ela, então a outra parte teria direito ao casamento e ainda assim no Senhor, né, sendo crente no Senhor. O versículo 40, ele vai dizer o seguinte: será, porém, mais bem-aventurada e se ficar assim, segundo o meu parecer. Então ele volta aqui e encerra essa parte, encerra esse parágrafo, esse capítulo, mostrando, voltando-se para a virgem. E claro, está intrínseco, voltando-se para o solteiro. Ele tratou de solteiros também. Então será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tem o Espírito Santo de Deus. Eu cuido que, não tenho dúvida, que foi o Espírito de Deus que me deu essa palavra para vocês, me deu essa resposta para vocês. Então é importante, não é, a gente, nesse contexto todo, observar então como isso vai funcionar para mim. Poxa, realmente foi bom saber disso, mas como posso se utilizar dessa realidade que o apóstolo Paulo está apresentando? Então, podemos pensar que nossa vida em tudo deve ser pesado, não só no contexto de casamento, mas se vale a pena o sacrifício, em função de várias questões, como a pressão do mundo, a transitoriedade também deste mundo, a nossa pressão que sofremos do mundo, e se o que vamos fazer vale a pena. Precisamos avaliar essas coisas. Qual área da sua vida você precisa estar analisando para saber se, de fato, vai valer a pena eu continuar esse intento. Ou eu preciso ficar como estou. Assim como o Senhor me chamou nesse estado de solteiro ou casado, nesse estado, nessa posição profissional, assim ou de outro jeito, nesse estado da posição intelectual, assim ou assim, como é que eu posso ficar, ou se eu devo investir mais, viver mais para o Senhor, ou investir mais para a minha vida. Então, tudo deve ser analisado, mas aqui os conselhos são especificamente nessa área, no caso de quem está solteiro e solteira, mas que a gente pode também, sem dúvida, analisar para outras áreas de nossas vidas. Então, a conclusão desse breve estudo é que cada indivíduo tem liberdade de se autoavaliar, se deve casar, sem colocar em segundo plano a sua vida de dedicação com o Senhor. Isso é importante de se avaliar, né?
sem colocar em declínio, né, o seu chamado, como eu falei, em qualquer posição. Se o chamado que eu tenho, eu quero agora, depois de chegar em Cristo, estar com Cristo, eu quero aperfeiçoar esse chamado. Mas eu aperfeiçoando esse chamado, vai atrapalhar a minha relação de crescimento? Certamente vai, ou até impedir, então precisa avaliar isso. Vale a pena? Então, precisamos ter paz, né? No contexto em que Deus nos chamou, no propósito em que Deus nos chamou, para que nossa vida seja utilizada por Deus, a princípio, da forma como Ele chamou. Então, enquanto solteiros, né, o recado bíblico é: observe e pese bem se o que você quer é para a glória de Deus. Não necessariamente casar, mas todas as áreas da sua vida. É para a glória de Deus que você está investindo, buscando fazer? Se a primeira coisa que veio à sua mente não foi a glória de Deus, inclusive o seu namoro, o seu casamento, é para a glória de Deus? Então já tem problema, já tem dificuldade. Então, seja casado, seja solteiro, todos devem viver para a glória de Deus. Amém? É isso que nós devemos ter em mente. Portanto, cada um deve viver para a glória de Deus naquilo e dentro do que foi chamado. Então, quero orar, agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir que Ele possa nos encher da sua graça para que a gente possa valorizar as coisas eternas, os valores eternos, a obra do Senhor aqui com nossa vida prática. Não é só no nosso fazer, mas a nossa vida de entrega e de testemunho. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus, obrigado por essa oportunidade que nós tivemos de adorar o Senhor com esses cânticos maravilhosos, Deus, que aponta para a graça do Senhor, a pessoa de Jesus Cristo. E, ó Deus, esse tema que nós fomos desafiados e de como nós podemos, ó Deus, enaltecer o Senhor com nossas vidas, seja como solteiros, seja como casados. Ó Deus, abençoe em especial a vida dos jovens. Ó Deus, eu clamo por esses que não têm despertado sua vida para o reino do Senhor, para uma vida que de fato manifeste a tua glória. Jovens, adolescentes, ó Deus, que têm gasto o seu tempo, investido sua vida em coisas supérfluas, como se o tempo não tivesse transitoriedade, como se o tempo não fosse efêmero, passageiro. Ó Deus, trata no coração desses jovens esse tema, esse assunto, de que o Senhor, a sua obra é algo excelente, que todos precisam voltar-se para Ti, ó Deus. Pai, ser com as famílias dessa igreja, que o Senhor possa fazer com que cada família possa ser fiel ao Senhor, e que esses dias, ó Deus, que tendem a nos acomodar, até sem ser de propósito, a gente tende a relaxar, a não orar, a não ler a palavra, às vezes nem mais sequer assistir naquele momento que está pré-estabelecido. A gente assiste quando der, quando passar o sono, enfim, a gente clama ao Senhor que nós possamos reagir, nós não possamos, ó Deus, estar submetendo ao fracasso, à acomodação. Ó Deus, então abençoe aqueles irmãos que estão se recuperando, ó Deus, desse vírus. Nós deixamos no Teu altar a vida do irmão Carlos, a irmã Maria, pelo menos a irmã Maria foi confirmado. E o Senhor abençoe, ó Deus, os irmãos do Rio Largo, que também foram confirmados e estão praticamente já curados. O Senhor, Deus, abençoe nossos familiares, amigos que nós temos sabidos, temos ciência que foram afetados de forma dramática com esse problema. Alguns amigos, ó Deus, alguns irmãos tiveram parentes, assim, foram embora, perderam sua vida, ó Deus, por conta dessa pandemia. Então, conforta-nos, ó Deus, ajuda-nos a olhar para toda essa circunstância e ver que o Senhor ainda está agindo em respeito disso e o Senhor quer trabalhar o nosso coração para nos voltar para Ti cada vez mais. E que a gente
por agora saber se adaptar a essa realidade, por a gente achar que está quase que tudo no controle, a gente não mais meditar no Senhor, pensar no Senhor e refletir o que o Senhor quer trazer para nós. Deus, obrigado por isso, obrigado por todos esses irmãos que sempre têm ajudado o Senhor nessa transmissão, que o Senhor os abençoe grandemente. Que o Senhor, na sua infinita graça, os recompense. Então essa é a nossa oração, Deus, pedindo para que o Senhor nos ajude na próxima, para que possamos estar edificando o teu povo e adorando o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, então, boa noite e até a próxima. Que Deus nos abençoe.